Está no ar mais um Sal Expresso para a gente começar muito bem essa semana na presença do Senhor, mas não somente começar, né, irmãos? Continuar aí durante a semana e pedindo realmente que Ele possa nos usar para a glória dEle, para que nós possamos realmente ouvir o Espírito Santo, andar por revelação ao longo dessa semana. E hoje a gente vai conversar com alguém que eu acho que ninguém quase conhece aqui na igreja, que não aparece diante das câmeras, é o Vitor, esposo da Suzy, pai do Nicolas e do Ian, que está vindo, né, Nicolas? Pois é, estou feliz demais, viu, Carla, estar aqui. Uma alegria, né, a pessoa tão também alegre, espontânea aí com as câmeras. Desejar esse começo de semana poderoso para todo mundo aí. A gente vai bater um papo muito especial nesse Sal Expresso. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Ministério Infantil, mas aproveitando o contexto da pandemia, Vitor. Vê se você concorda comigo, eu estava refletindo esses dias. Antes da pandemia, eu creio que a tecnologia, às vezes, afastava a gente das pessoas, né? Às vezes a gente estava em casa de amigos ou nas reuniões mesmo do PG e o celular, às vezes, tirava a atenção. Durante a pandemia, você concorda, você que é da área também de educação, tecnologia da educação, que esses recursos estão nos ajudando a nos aproximar das pessoas, sejam por meio dessas reuniões, por meio dos aplicativos, Zoom? Como é que você vê essa mudança? Carla, eu sou suspeitaço para falar sobre isso, porque até antes, né, assim, eu defendo o uso de tecnologias para o bem, para a interação, para aproximação da família, inclusive, tenho projetos nessa área, assim, já que tem um tempo de tela, assim, tem tempo para tudo, né? Tem tempo de exercícios, tem tempo de alimentação, mas tem o tempo de tela, com certeza absoluta. E óbvio que na quarentena aumentou esse tempo, né? Fora o controle que a gente tem que ter, faixa etária, enfim, é possível utilizar, sim, as tecnologias para essa aproximação, fixação de conteúdos, o aprendizado, inclusive da relação familiar, amizade de pais com os filhos, por que não, né, jogar um videogame juntos, por que não aproveitar então esse tempo de tela para aumentar essa interação familiar. E as ferramentas digitais, com certeza, Deus tem uma segunda intenção, sabe? Ele tem uma intenção de usar isso para a expansão do reino. Essa foi uma das mensagens que eu recebi, inclusive, na época da faculdade. O Senhor falou assim, olha, termina esse curso, estuda isso daqui, porque eu tenho grandes intenções de utilizar, por exemplo, audiovisual e as ferramentas digitais para a expansão do reinado de Jesus na terra. E dentro das famílias, assim, é um caos, né? Porque às vezes os pais, né, Carla, não sabem lidar com controle. Meu filho está há muito tempo na tela. Então, eles podem sim, eles são os pais, eles são os adultos, podem sim dar mais propósito e sentido no uso dessas ferramentas, com certeza absoluta. É muito interessante essa discussão, porque às vezes a gente vê só sobre um ponto de vista. E, como você disse, Deus pode realmente utilizar esses instrumentos para a gente abençoar e ter um alcance que a gente não imagina. E vocês estão com um projeto novo dentro disso aqui na SAL, que é o De Pais para Pais, começou tem pouco tempo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Então, De Pais para Pais é um projeto fresquinho, saiu essa semana aí, né? Na verdade, foi a partir de uma sementeira que o Marcão soltou numa das nossas reuniões de oração. Por que não fazer um material para ajudar os pais, direcioná-los, como intensificar o momento de devocional? E aí a gente orou, o Senhor foi aquecendo o coração nosso para fazer algo relevante. E aí surgiu esse projeto de paz para pais, dicas, pílulas, vídeos curtos de como alguns pais têm usado dentro das suas próprias casas, inspirações para inculcar a palavra e fazer o início dessa educação cristã dentro de casa. E vale muito aqui a pena ressaltar que não é um projeto do Ministério Infantil, só, né, ou somente, está começando ali com os pais do Geração Sal, mas isso é um convite que eu faço, inclusive, para todos os pais da igreja. Assim, se você tem sido inspirado no Senhor para compartilhar alguma coisa que o Senhor tem te dado para a sua casa, na educação dos seus filhos, procura a gente, porque a gente também quer te colocar nesse circuito, nesse círculo de bênçãos, né? De forma que os pais podem se abençoar mutuamente, dando dicas. Por exemplo, alguém esses dias me falou, cara, que o tio Paulinho
deveria, por exemplo, participar do De Pais para Pais. Eu concordo absurdamente, porque Eu também concordo. não é experiência que ele tem e frutos, né? Você conhece a árvore pelos frutos. Os frutos dos filhos, das filhas do tio Paulinho, que virou assim essa sementeira aí. Eu acho sim que deve participar e vai ser uma bênção. Para quem ainda não assistiu, está no canal do YouTube da Sal. Dá um spoiler aí sobre o que você e a Suzy compartilharam de experiências que os pais podem fazer aí nessa quarentena. Legal. O primeiro episódio, que está lá no canal do YouTube da igreja e também no Instagram, a gente compartilhou um pouco assim de uma rotina que você pode estabelecer na educação cristã do seu filho. Por exemplo, lá em casa, a gente faz isso na hora de dormir. Então, já é mais um ponto positivo que nos ajuda a sair das telas no tempo certo, né? Porque tem aquela polêmica, até quando eu ficar assim nas telas? Olha, a tela no máximo 1 hora antes de dormir, você já tem que desligar dela, para o seu cérebro já ir entendendo ali que a sua criança vai descansar. Então, aproveita e faz uma devocional legal. Claro que você pode fazer isso com as telas também, né? Eu sou defensor. Você pode usar uma devocional passando um vídeo legal e depois explicando, tirando as dúvidas ali, perguntando ao seu filho. Então, a gente deu ali uma dica de livros que a gente pode usar assim. Como o nosso filho está na fase de começar a ler, aí o Nicolas, a gente coloca ele para ler um pouquinho, estimula ele a leitura da palavra, já começando a ter aquele prazer de ler, né? E por que não fazer isso com histórias bíblicas, sabe? Com algo que vai inspirar ele. Então, assim, são dicas básicas. Claro que a gente tem muita coisa que está vindo por aí, né? Já se aquecendo para sair. Mas, basicamente, assim, separa algo que seja um interesse do seu filho, um ponto de interesse, que ele vai achar ali um universo em comum e traça essa relação, esse paralelo com a educação cristã. No caso, ela pode ser feita em qualquer hora do dia. Você está andando de bicicleta, tira ali uma parte da palavra, algo que inspira, tira uma mensagem, tira ali uma aplicação, né? Está lavando a vasilha, olha, saber que Jesus lava os pecados. Então, assim, são essas inspirações que a gente quer trazer para os pais, eles estarem atentos o dia inteiro, o que eles podem fazer, o espírito pronto para ensinar. Então, qualquer coisa do dia, seu filho lavou-lhe uma vasilha, olha, Jesus também lava os pecados. É interessante isso, a gente aproveitar as deixas, né, a oportunidade para inculcar a palavra. E eu ouço isso também em relação ao João Lucas. Eu não sei se todo mundo sabe, né? O João Lucas é meu filho de 7 anos e ele tem autismo. E os terapeutas falam, Carla, em qualquer oportunidade, o ensine. No caso dele, a ter habilidades sociais, se você está no supermercado, para não perder realmente, como você disse, está lavando a louça, já pode passar aí, né, para um trecho bíblico e por aí vai. Vamos ver aqui, quem que está nos assistindo, a Kelly Cristina, Lorena Cristina, todo mundo, óbvio, né, o Rafael Pijama, todo mundo aqui no YouTube, pastor André também, a Roberta, gente, eu queria falar que a Roberta é uma grande incentivadora, se hoje eu estou aqui, eu acho que é pela vida da Roberta, viu, Roberta? Eu te amo muito. Agora, mais uma pergunta. Eu quero saber como que você e a Suzy sentiram esse chamado para conversar, para atuar com crianças, e não só com crianças, agora com pais de crianças, igual esse projeto. Então, excelente pergunta, Carla. Antes de ter o encargo por crianças, a gente tem o encargo com os pais das crianças, tá? É uma geração ansiosa, uma geração impaciente. Tem muitas características dessa geração e um pouco reflete o comportamento dos pais, sabe assim? Eu não quero dizer que a culpa é somente dos pais, mas existe ali uma lacuna, tá? Um gap, assim, um delay entre o que acontece em casa e o que o filho está absorvendo em tudo ao seu redor. Então, o nosso encargo antes de chegar nas crianças é inculcar nos pais essa responsabilidade, essa intenção, tá? Nós estamos num tempo que os campos estão brancos, né? Esse é um dos temas nossos aqui da oração do Ministério Sal da Terra nesse ano. E o primeiro campo é dentro da nossa casa. Nós pais somos os primeiros pastores dos nossos filhos, somos os primeiros líderes, os primeiros mentores, os primeiros coaches. Então, assim, por que não, tá? Enxergar nos nossos filhos
que eles são campos brancos, assim, nós temos essa responsabilidade, a missão que o Senhor nos entregou, isso é muito sério, isso é muito profundo, e o dia que o pai entender isso, o dia que os pais entenderem isso profundamente, tá? Fica mais leve, tanto o trabalho da igreja, o trabalho da escola, porque o que a gente vê hoje, assim, são coisas que perpassam esses tipos de desafios, que os pais tentam terceirizar, tá? Falando bem diretamente, né, bem abertamente, os pais gastam tempo em outras coisas e não priorizam então a educação cristã, e não só mesmo a educação, inculcar a palavra, mas a atenção. É uma grande geração que é carente da atenção dos pais. Olha, eu vou te falar isso porque eu tenho 734 alunos, 734 alunos, eu dou 39 aulas por semana, numa faixa etária de 8 a 14, 15 anos de idade. Então eu sei, e eu estou há mais de 10 anos nessa área, eu sei exatamente os pontos de carência de uma geração inteira, tá? E isso se reflete nos pais. Os pais precisam dar mais atenção aos seus filhos, conhecer ali, né, o universo, o mundo dos seus filhos. Então é um apelo que a gente faz, tá? Mesmo sendo vídeos curtos ali de pais para pais, mas é um apelo, assim, uma forma de apelar. Gente, pelo amor de Deus, deem atenção aos seus filhos, cuidem deles, né? Eu quero falar algo aqui muito forte. Nesse primeiro semestre, um artista famoso aí suicidou, né? E ele deixou uma carta, tá? Ele deixou uma carta, e eu fui lá a fundo ler essa carta. No final da carta, ele falando da desilusão dele, enfim, nada justifica, né, um ato desse. E no final da carta, ele escreveu assim, cuidem das crianças, né? E eu senti um peso no coração, assim, né? Senti uma explosão assim, do Espírito Santo. Falou assim, olha aí para você ver a dimensão que é isso, né? A profundidade disso. Então, assim, fiquei mais uma vez com aquele sentimento de constranger na presença do Senhor, porque nós temos a responsabilidade, não só quanto igreja, mas, antes de tudo, quanto pais. Isso que você falou é muito sério, porque na infância que a gente pode criar esses vínculos com os nossos filhos, para quando eles chegarem na adolescência, eles conseguirem passar por essa fase mais complicada, conhecendo a identidade deles, a base deles. E nesse sentido, eu até estava lendo um livro, vou compartilhar aqui também com os pais, que eu acho que é muito bom, que chama Limites. Foi até indicação da Roberta também, e mostra da importância de a gente colocar limites nos nossos filhos, porque Deus é um Deus de limites. Ele realmente, sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele permite. E da mesma forma, a gente tem que ensinar os nossos filhos a colocar limites. E eu creio que é isso que a gente está fazendo aqui com esse bate-papo, Vitor. E por você ser publicitário, a última pergunta, que infelizmente está acabando, gente, você também dá dicas de filmes no seu Instagram, não é isso? Que podem ajudar essa comunhão com a família? Sim, dou dicas de filmes, dicas de games, dicas de plataformas digitais que você pode utilizar na educação cristã dos seus filhos. Recentemente, um filme está entre os top 10 do Netflix, e aí eu sugeri lá no Instagram, né? E foi muito legal assim, porque o pessoal veio nos comentários privados dando alguns tipos de testemunho, assim, que nunca tinha parado para assistir um filme gospel ou evangélico ou com cunho cristão, né? Existem mais de 90 filmes atuais com cunho cristão, assim. Tem uma Netflix de filmes gospel que está chegando aqui no Brasil, chama Pureflix, que são aqueles pessoais que fizeram Desafiando Gigantes, enfim, aquele pessoal todo ali da Geórgia, eles estão chegando forte no Brasil. Eles são da Geórgia? E com 90 filmes, assim, de 2010 para cá, né, para você entender que são filmes atuais, enfim. Então, assim, sugiro que os pais, que os seus filhos assistem, assim, saiba o que seu filho acessa, saiba o que seu filho assiste, joga, porque, primeiro, é um ponto de interesse, que você vai ter assunto ali, mas outra é que você pode ser inspirado naquele momento, numa interação de como ser usado pelo Senhor e dar propósito e sentido na vida dos seus filhos.
Muito obrigada, Vitor. Já acabou, infelizmente, o nosso tempo. E como a gente é sal, além de ter ouvido esse testemunho, a gente vai praticar essa semana, pelo menos assistindo o vídeo do Ministério Infantil, do Projeto de Paz para a Paz, e assistindo também outros filmes. E é isso, gente. Até o próximo domingo, semana abençoada. Vamos aí para o nosso louvor. Olá, pessoal. Desculpa, vamos iniciar. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo,
Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Do início, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto em tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui. Como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oi, galerinha da Geração Sal, preparamos algo muito legal para vocês. Acesse o nosso QR Code e curta a história de hoje. E se vocês gostaram, dê um like e se inscreveram. Fala, galera do Saltinho, E a aí, gente tá gente? passando aqui para convidar vocês para assistir mais um episódio da nossa série Que é sobre o que, Tainá? sobre os 3 T's. Três Sabe o T's. que é isso? Não? Então vem com a gente. É só você apontar a sua câmera para um QR Code que tá aparecendo em algum lugar desse vídeo. Ou então vai ter algum link na descrição aqui, você clica e vai dar show e aí você assiste. Então vem com a gente. Glória a Deus, que alegria, meus irmãos. Você consegue sentir essa paz, essa graça aí na sua casa? Sim ou não? Essa atmosfera aqui, nosso desejo é que seja transbordado na sua vida, nesse momento, e que o Senhor te abençoe nesse início de semana, que nós iniciamos na presença do Senhor com grande alegria, com o coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus.
Irmãos, seguimos aqui nas nossas semanas de orações, né, por povos não alcançados. Seguimos aqui com o nosso tema, os campos estão brancos. Nessa semana nós iremos orar por um povo da Indonésia, uma cidade chamada Palembang, ou Palembang. Nós conhecemos essa cidade como uma cidade turística, uma cidade que já sediou os Jogos Olímpicos de basquete, por exemplo. É uma cidade onde a maioria absoluta de muçulmanos e budistas, menos de 2% daquela população se confessa pelo nome de Cristo, menos de 2% de cristãos. O maior livro do Alcorão, né, o maior exemplar do Alcorão está naquela cidade. Então eu e você hoje, nós surgimos no coração o encargo de orar por aquela cidade. Ela fica numa ilha, ali no sul da Indonésia, então é Palembang. Eu quero ler aqui um versículo norteador da oração por esse povo. Incline o seu coração a orar pelos povos não alcançados. A sua oração tem muita eficácia, tem muito poder. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, diz o Senhor dos exércitos. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Nós queremos inclinar também oração por duas cidades onde o Ministério Sal da Terra tem o encargo de orar. Neste momento nós iremos orar pela cidade de Curitiba, no sul do país, no Paraná, e pela cidade de Recife, no Nordeste. Eu e você agora iremos inclinar os nossos corações no sentimento de oração pelo povo não alcançado, Palembang, na Indonésia, e também por duas cidades onde o Ministério Sal da Terra tem a intenção de plantar igrejas e expandir o reinado do Senhor. Oremos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque grande é a tua fidelidade, grande é a tua bondade. Nós somos privilegiados por ter uma nação que se inclina a orar livremente, Senhor. Nós temos liberdade de fazer esse culto pela internet, nós temos uma liberdade, mas muitos países, muitas cidades não têm. Nesse momento nós humildemente clamamos ao Senhor pela cidade de Palembang, na Indonésia, naquela ilha, Senhor, de Sumatra, que o Senhor alcance aquele povo. Pai, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, nós sabemos que eles têm sede, Pai, por conhecer mais do mundo espiritual e por isso são tão religiosos, mas por vezes estão olhando por um prisma cego. Nós pedimos ao Senhor, o Espírito Santo, que venha tirar todas as escamas dos olhos, venha cair as escamas, que eles consigam enxergar o Senhor, o sacrifício de Cristo, que nos permite a redenção dos pecados, nos permite ser lavados pelo sangue do Senhor. Nós clamamos ao Senhor também pela cidade de Curitiba, que o Senhor expanda esse formato família de ser igreja do Senhor naquele povo também. Lá em Recife, Pai, uma cidade tão acolhedora, que seja a bênção do Senhor também instituída naquele local. Nós oramos juntos, remotamente, porém com a força do nosso Espírito, em nome e por amor de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nesse momento, nós partimos em gratidão ao Senhor, em expressar os dízimos e as ofertas como um ato de amor e de gratidão ao Senhor, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós, com efeito o Senhor tem feito grandes coisas. E o que é mais interessante, meus irmãos, é entender a mordomia, né? Nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem nos entregado. Então devolver ao Senhor dízimos e ofertas é um ato de gratidão, é um ato de singeleza de coração, e mostrar para o nosso bolso e para nós mesmos quem é o Senhor sobre a nossa vida, ok? Dízimos e ofertas em um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Deus te abençoe. No escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado, fraco estou. O Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado.
me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra, tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Canta, nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer, verdade que nos faz sonhar, depender da sua promessa que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra, tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Canta, nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Oh, 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 oh. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor pra sempre. Amém. Canta, nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. E aí, família, estou aqui com Pitadas da Sal da Semana. Vim aqui dar 2 recados super importantes para você. E o primeiro é que na próxima quarta-feira, dia 29, às 8 horas da noite, nós vamos ter a presença do pastor Paulo Júnior falando sobre paciência na série Árvore das Virtudes. E eu sei que muita gente tem acompanhado essa série de quarta-feira, então avisa todos os amigos, compartilhe o link do nosso canal do YouTube e vem participar com a gente. E o segundo aviso que eu estou aqui para dar para vocês é que nós, como Igreja Sal da Terra, vamos promover um dia de doação de sangue aqui na nossa igreja. Como que isso tudo vai funcionar? No dia 1º de agosto, das 8 até as 4 horas da tarde, o pessoal do Hemocentro vai trazer um ônibus de coleta aqui para a porta da nossa igreja. Mas lembre-se, você tem que agendar o seu horário para ver se ele está vago, para que a gente possa evitar qualquer tipo de aglomeração. E você pode fazer esse agendamento até quinta-feira, dia 30. Para mais informações, entre em contato com a Lana e também com o Breno, que os contatos estão aparecendo aqui na sua tela. Um beijo e até semana que vem!
Oi, gente. Tudo bem com vocês? Uma alegria, uma satisfação, um nervosismo estar aqui com vocês hoje. É muito bom poder estar aqui para novamente compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero já te convidar para o livro de Êxodo, o livro da saída do povo de Israel do Egito, lá no capítulo 3. Dizer que estava com saudade dos irmãos, já tinha um tempo que eu não estava aqui compartilhando, e também tinha um tempo que eu não estava aqui nas transmissões. Tirei aí, graças a Deus, uns dias de férias para descansar. Foi muito bom ter esse tempo de descanso, e a gente volta renovado para compartilhar mesmo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Foi um grande desafio essa mensagem de hoje. Eu compartilhei com os irmãos durante a semana, que foi bem desafiador mesmo, mas às vezes é assim, a palavra do Senhor vai sendo trabalhada no nosso coração, vai sendo ruminada. O Rafa falou comigo essa semana, um sermão é como um parto, né? E de fato é essa sensação, e que o Senhor nos dê graça mesmo hoje na sua palavra. Então, enquanto você abre aí, lá em Êxodo capítulo 3, dos versos 1 a 20, há 2 domingos atrás, o pastor André compartilhou com a gente sobre aquele episódio em que Paulo visita Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido. Eu queria continuar nessa reflexão teontológica, né, para falar um nome difícil da teologia, que é o estudo próprio de quem é Deus, quem é a divindade. Mas eu quero talvez tratar um pouco mais, não com foco no Deus desconhecido, que é o nosso Deus e Senhor, mas talvez pensar sobre o panteão de deuses que estava ao redor de Paulo lá em Atenas, e como o André bem nos lembrou, está ao nosso redor em todos os lugares, nas nossas cidades, por onde quer que a gente vá, está ali os deuses presentes querendo chamar a nossa atenção, os altares querendo nos conquistar. Para nos fazer uma pergunta, e uma pergunta muito sincera e honesta para nós nesses dias, será que o Deus que nós professamos com a nossa boca, que nós cremos, que nós reverenciamos, que nós adoramos, é de fato o Deus que vai no nosso coração? É o Deus para quem nós nos ajoelhamos, a quem rendemos a nossa adoração? Uma coisa que tem ficado cada vez mais clara, e o Senhor tem conduzido a nossa comunidade cada vez mais a refletir sobre isso, e é uma convicção quase científica no meu coração, que nós vivemos num universo religioso. O ateísmo é uma mera impossibilidade. O que nós precisamos cada vez mais entender é que todo mundo tem Deus. A grande questão é só se perguntar quem é o seu Deus. Aquilo que faz as pessoas saírem da cama pela manhã, o motivo pelo qual as pessoas vivem, é regido pelas mesmas categorias que nós, religiosos explícitos, usamos para definir Deus. As pessoas se motivam, vivem as suas vidas motivado por algo, e esse algo que motiva a existência de cada ser humano na face da terra é a mesma motivação que nós usamos para o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, existe essa possibilidade de não adorarmos o Deus que professamos quando o nosso coração se desvia após coisas como o apóstolo Paulo lembra lá em Romanos capítulo 1, de amarmos mais as coisas criadas do que o Criador. Quando a gente começa a amar, a adorar, a ter o nosso coração no entretenimento, na música, num relacionamento, na nossa família, mais do que nele mesmo. Isso é uma coisa óbvia. Mas às vezes há um tipo mais sutil de idolatria. Quando nós tomamos a imagem amorfa desse Deus que é indefinível, indescritível, invisível, e moldamos para nós mesmos um pequeno ídolo, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que supra as nossas carências próprias, e não uma ideia do Deus que é todo-poderoso sobre todas as coisas. Como Arão, no episódio em que Moisés volta do monte com a lei e encontra um bezerro de ouro, nós jogamos um punhado de ouro no fogo e nos sai um bezerrinho fofo, que promete nos levar a terras que manam
Há terras que manam leite e mel. A grande diferença é que esse pequeno ídolo, esse bezerro, vai nos trazer o leite e o mel da marca que a gente prefere, e não o leite e mel que o Todo-Poderoso prometeu ao povo de Israel. Mas, meus queridos, nesse tempo de pandemia em que nós estamos, de fato, reavaliando as nossas vidas, o que é importante, o que é necessário, o que é essencial na nossa existência, o que nós precisamos e o que não precisamos, no meu coração ficou se perguntando qual é a principal pergunta, o que é o mais importante de todas as coisas, qual é o assunto sobre todos os assuntos sobre o qual o nosso coração deveria se debruçar nesse tempo, um tempo em que temos condição de nos aprofundar mais. E muito do que eu vou conversar com vocês aqui hoje está nesse livro, não sei se dá para ver aí, vou colocar de cá. A.W. Tozer, Mais Perto de Deus, eu recomendo muito. Aliás, qualquer coisa do A.W. Tozer, se você ler, é garantia de que Deus vai falar com você. Ele é considerado um profeta do nosso tempo. A.W. Tozer, Mais Perto de Deus. E ele diz o seguinte, olha, todos os problemas do céu e da terra, mesmo que nos fossem apresentados juntos e de uma só vez, nada seriam em comparação ao problema esmagador de Deus. Que Ele existe, como Ele é, e o que nós, seres morais, devemos fazer em relação a Ele. Não existe nada que se compare ao problema de Deus. Esse é o grande problema, essa é a grande pergunta da humanidade. Se Deus existe, como Ele é e como nós, seres morais, nos comportamos em relação a Ele. Então, nada mais justo que nesse tempo, em descobrir o essencial do essencial, nós nos façamos a pergunta sobre quem é esse Deus, como Ele é, como nos relacionamos com Ele. E nessa manhã, nesse dia, eu quero compartilhar com vocês de maneira mais específica uma pergunta sobre qual é o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Será que o seu Deus tem o tamanho que você acha que Ele tem? E eu quero avançar nesse texto, nesse encontro de Moisés com a sarça ardente, no encontro de Moisés com Deus, quando ele é chamado para tirar o povo do Egito, e entender como a gente pode entender qual é o tamanho do nosso Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá,
reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirar-lhes da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Vamos orar ao Senhor? Deus poderoso, Senhor sobre as nações, Rei do universo, diante de Ti colocamos a nossa vida e o nosso coração nesse dia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos leve a toda a verdade, ministra ao nosso coração, derrame sobre as nossas mentes e corações o discernimento espiritual para discernirmos as coisas espirituais. Derrama Sua graça sobre nós, Senhor, e nos encontra na Tua palavra, nos faz nos encontrar em Ti, Senhor. Revela-te a Ti mesmo, ó Deus, aos nossos corações. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Bom, diz que Moisés estava ali cuidando da vida dele, levando o rebanho do seu sogro pelo deserto, e de repente ele se encontra com um pequeno arbusto pegando fogo e esse arbusto não se consumia. Não é tão diferente, meus irmãos, das nossas experiências no nosso mundo, que é um panteão de deuses. Nós estamos ali cuidando da nossa vida, levando o rebanho da nossa existência pela vida, pelos desertos e pelas campinas da nossa existência, e de repente se nos apresenta uma sarça ardente fantástica, um arbusto pegando fogo, e nós, ao exemplo de Moisés, olhamos para aquilo e falamos: que impressionante, eu vou ver mais de perto. Oxalá que sempre nós possamos nos encontrar com a sarça ardente certa, porque a grande verdade, meus irmãos, é que as sarças estão ardendo para todo lado. Há sempre um lampejo, um brilho, uma chama pronta de brilho pirotécnico, pronto a capturar o nosso coração. Os deuses estão fazendo chamas para tudo que é lado, para nos tentar capturar o coração e nos levar à sua própria religião, à sua própria divindade. Nós não podemos esquecer que os cristãos, a fé cristã não tem a exclusividade da experiência transcendental. Há pouco tempo eu participei de uma live lá no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho na editora do Instituto Federal de Goiás. E eu participei lá de uma live sobre essa questão do racismo, e lá tem um trabalho com comunidades negras. E uma moça que participou dessa live, ela estava compartilhando da experiência dela, é uma moça branca e muito envolvida com a causa das comunidades negras, e ela estava explicando por que ela se envolveu tão apaixonadamente com essa causa. Ela falou: não foi porque eu vi que os negros precisavam, mas eu um dia participei de uma sessão num terreiro, e lá eu tive uma experiência transcendente que mudou a minha vida, e a partir daquele momento, tudo na minha vida mudou, e eu comecei a olhar para a causa das comunidades negras, das comunidades de terreiro e tudo mais, e tudo aquilo em que ela está envolvida. Não foi por perceber que era uma causa nobre, foi por uma experiência mística, foi porque ela encontrou uma sarça ardente na sua existência. Mas não pense que isso é exclusivo das religiões explícitas, das religiões formais. Ou quem não conhece um adolescente desavisado, caminhando pela vida, levando os rebanhos da sua existência pelas terras sagradas de Instagram, e de repente
faz um post inocente, sem nenhuma pretensão, e de repente se depara com a sarça ardente do primeiro like. Ah, que delícia, que maravilha, que experiência transcendental. E aí vem o segundo, e aí vem o terceiro, e aí quando alguém comenta, ele fala em línguas, meus irmãos. Porque a experiência religiosa, a experiência transcendental, as sarças ardentes que se colocam à nossa frente estão por todo lado. O que nós precisamos saber é discernir qual é o arbusto correto, qual é a sarça certa que está queimando, pois os solos sagrados das religiões estão a todo momento tentando capturar os nossos corações. Experimente fazer essa leitura com tudo que nos atrai o coração e você vai perceber que ali há um Deus querendo a nossa atenção. Mas quando Moisés se aproxima para observar, depois de achar tudo aquilo impressionante, o versículo 4 diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Não era um mero truque de mágica, não era simplesmente um brilho pirotécnico. De repente, alguém falou com ele do meio daquela sarça ardente. Ah, meus irmãos, quem nos dera fosse apenas um arbusto, quem nos dera fosse uma mera luzinha para nos chamar a atenção. Mas o Deus verdadeiro, meus irmãos, e essa é uma distinção muito importante, ele usa a sarça apenas para chamar a nossa atenção. As experiências sensoriais que nós temos e precisamos ter, elas consolidam a nossa fé, mas Deus as usa como meras formas de chamar a nossa atenção para aquilo que de fato é o importante, que é Ele falar com a gente, que é ouvirmos a sua voz e atentarmos ao que Ele tem a dizer, a ouvirmos a sua vontade. Mas parece que Deus não entendeu muito bem essa equação. Porque nós gostaríamos que Deus fosse igual ao restante dos outros deuses. Nós gostaríamos que Deus fosse um mero like, que nos estimulasse, deixasse o nosso ego bem trabalhado, mas que não nos demandasse nada além disso. Pois quando Deus fala com a gente, Ele tem algo a nos dizer e nós vamos ter que parar para escutar. E a maioria das vezes a gente só quer a experiência sensorial da sarça ardendo na nossa frente, de nos deslumbrarmos com aquela coisa fantástica e não ter nenhuma implicação interior no meu coração a respeito disso. Mas há um lampejo de esperança para Moisés naquele momento, como há lampejos de esperança quando há o próximo passo. Porque diz o verso 5... Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Nesse momento, meus irmãos, a divindade estabelece o protocolo. E aqui os adoradores se esbaldam. Porque não há nada na face da terra que um adorador, que um servo, que um fiel goste mais na vida do que Deus estabelecendo protocolos, estabelecendo regras, estabelecendo padrões passo a passo para a relação com o divino. É quando se coloca esses protocolos. E por que nós amamos as regras na relação com Deus? Porque nós amamos os passo a passo. Você vai entender quando eu digo uma coisa que é muito comum da gente ouvir desde sempre. Principalmente quando você está ali trabalhando com os adolescentes, ele vai te chegar e essa pergunta é fatal. Pastor, obreiro, missionário, líder, professor, tatuagem é ou não é pecado? A gente quer a receitinha pronta, a gente quer o bolo preparado, simplesmente para dizer pode ou não pode, para eu alinhar ou desalinhar o meu coração àquela regra. Nós gostamos da regra, nós gostamos do protocolo, porque o protocolo tira o poder da mão do Deus adorado e o coloca na mão do adorador. O protocolo nos dá poder de barganha. Ora, se Deus gosta disso, então eu farei isso e Ele me dará aquilo. É simplesmente uma negociação, é uma relação comercial, é uma troca. Isso é muito claro, a gente percebe na religiosidade pagã e nos deuses à nossa volta. Ou você nunca fez ou se sentiu tentado a olhar para aquele cartaz no poste e dar uma ligadinha? Faça amarração para o amor. Você está lá morrendo de amor pela menina, ela não te dá a mínima moral. E aí, quando você liga lá, o que você vai receber pelo telefone? Protocolo. Olha, faça isso,
arrume essa galinha, vai para aquela encruzilhada, pague esse tanto de dinheiro e você terá o seu amor. É uma relação comercial com o divino. Ou seja, não precisamos de um Deus grandioso que domine sobre todas as coisas. Nós só precisamos de um Deus que seja um comerciante eficiente, em que nós fazemos os protocolos corretos, pagamos o devido preço e recebemos em troca o que o nosso coração deseja. Mas esses protocolos não são só nas religiões formais, nas espiritualidades formais. Lembra lá da nossa religião do Instagram, do nosso like, sarça ardente? Ele também requer protocolos. Porque aquele que é adorador do Deus like, do Deus comentário, do Deus Instagram, precisa de um instrumento básico. Primeiro, ele precisa de um smartphone, e quanto mais avançado esse smartphone, esse é um protocolo exigido e básico para quem quiser. Mas esse smartphone não pode ficar sem energia, você tem que ter todo o tempo uma tomada à disposição, porque se chegar no 1%, o nosso coração começa a ficar, e a ansiedade chega, porque a bateria está acabando e eu não vou poder desfrutar mais da minha religião, eu não vou poder adorar o meu like. Vou ter que arrumar um power bank aqui correndo, vou ter que correr para colocar na tomada, vou ter que fazer o conteúdo certo, vou ter que tirar a foto correta, vou ter que fazer a pose correta, porque senão a minha adoração não vai chegar ao meu objetivo e o meu coração não será satisfeito da maneira como eu quero que ele seja satisfeito. Tem uma série de regras, uma série de normas que eu preciso seguir. Mas é óbvio que isso é coisa de pagão, isso é coisa de gente que está aí no mundo e está perdido. Cristão não faz esse tipo de coisa. Cristão não tem esse tipo de relação comercial com Deus. Infelizmente, eu gostaria que essa fosse a verdade. Eu quero, para a gente continuar, compartilhar com você um pequeno vídeo para alegrar o seu dia. E a gente refletir um pouco sobre como nós nos relacionamos com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, pode rodar o vídeo aí. Padre, tudo bem? Queria fazer uma consulta. Eu fiz uma promessa de ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Eu sei que é pro meu bem, mas eu fiz por causa do meu cachorro que estava doente. Mas eu estou começando a achar que agora, nesse momento de pandemia, tudo acontecendo, acho que é uma hora tão difícil para fazer essa promessa. Eu queria saber se tudo bem, se eu converso com Deus, Ele me libera. É sério isso, padre. Eu sei que parece piada, mas é sério. Tô fazendo dieta também, tô achando que escolhi a hora errada para tudo isso, viu? Nesse meio de pandemia, com essa montanha-russa que a gente está vivendo. Será que Deus me libera? Olha, Daniela, lamentavelmente a notícia que eu tenho para você não é boa. O santo que cuida do departamento de promessas no céu é um cara extremamente mal-humorado e irredutível. Se você voltar a tomar refrigerante, seu cachorro morre na hora. Obrigado, padre. Eu vou ficar na água com gás mesmo, viu? Deus te abençoe. O pessoal está aqui nos bastidores rindo, eu não sei porquê, é uma questão existencial seríssima. O cachorro estava doente, gente. Deus precisava intervir nesse negócio. Meus irmãos, uma das grandes questões que sempre está no meu coração a respeito da maneira como nós lidamos com Deus é porque eu acho que a gente simplesmente não para pensar ou a gente zomba da inteligência do Eterno. Imagina essa cena do que essa moça está vivendo lá no céu. Chega o anjo responsável por aquele caso e fala: ó Deus, Senhor, tudo bem? Estou aqui na sua presença, o senhor ficou sabendo? Não, o que está acontecendo? Não, aquela moça lá do cachorro, ela deu uma bicadinha no refrigerante do namorado. O quê? Isso é um absurdo. Pode mandar matar o cachorro agora. O refrigerante foi tomado, o sacrilégio foi cometido. Deus irá descer a sua mão poderosa porque tomou um refrigerante. Sabe, meus irmãos, essa vai revelar a idade de algumas pessoas, mas você se lembra do programa do Gugu? Que tinha um quadro muito bacana, chamado Gugu na Minha Casa. E o Gugu ia na casa das pessoas e dava uma prenda. Olha, se alguém me trouxer, valendo R$100, se alguém me trouxer uma caixa de fósforo, vai ganhar R$100. E a gente acha que Deus é o Gugu. Ele vem na nossa casa e nos demanda caixas de fósforo, toalhas,
o que for em troca de R$100, R$200, e a gente vai ficar ali com Deus na sua mão, com Deus na nossa mão, sempre tentando extrair dele o que vai satisfazer o nosso coração. Mas isso está longe da nossa experiência, né? Mas, meus irmãos, é muito triste perceber que coisas desse tipo ainda estão no nosso meio de maneira forte. A gente vê coisas acontecendo o tempo inteiro aqui na nossa comunidade. Gente que ainda acha que dá o dízimo, pois literalmente vai comprar a bênção de Deus. Vai dar o dízimo e vai ser abençoado. Vai trazer a contribuição e vai conseguir conquistar o favor de Deus com o seu dinheiro. Ou então a ideia de que Deus... Essa daqui é muito boa, gente. Essa aqui costuma acontecer frequentemente mais do que a gente acha que deveria. Deus perdoa mais os meus pecados se eu for no culto de ceia. Deus está lá no céu e falou, não, esse irmão aqui, o anjo vai lá apresentar o relatório novamente, né? Esse irmão aqui, esse servo seu, ele está com dificuldade no culto, mas esse mês ele foi no culto de ceia, hein? Eu acho que a gente tem que dar um bônus aqui para ele, porque o culto de ceia é mais importante que os outros. Ele frequentou o culto certo, ele tem todo o direito de obter o que de melhor do Senhor ele pode ter, porque ele foi no dia certo, no dia exato, que o Senhor está aqui na sua lista. Pessoa que for no culto de ceia, ela é mais abençoada. Ou achar que você colocar, e o Vitão falou um pouco sobre isso, que você colocar o seu filho na frente da aulinha do Geração Sal e deixar ele lá, ele vai ser transformado, ele vai ser salvo, porque o Espírito Santo vai, naquela tela ali, fazer todo o serviço que você precisa fazer. Tudo que você precisa é colocar ele na frente da aulinha do Geração Sal, enquanto na hora do culto você volta para o Instagram. Acha que eu não sei? O culto está aí rodando e o Instagram comendo. Ou então outras pessoas que ainda acham que Deus é pequeno o suficiente e que não concordam com esse negócio de internet, transmissão e culto online, porque Deus, ele não consegue agir fora do templo. Ele precisa, a gente está aqui para poder ele fazer e acontecer nas nossas vidas. A pergunta nossa hoje é: qual é o tamanho do seu Deus? Do que ele é capaz de dominar? O que ele é capaz de fazer? Onde ele pode alcançar? Meus irmãos, você realmente acha que Deus fala nas Escrituras para nós adorarmos a Ele, porque Ele precisa de adoração? Você acha que realmente o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Criador do universo, precisa que eu e você cante desafinado todo domingo para Ele se sentir bem? A adoração, meus irmãos, nunca foi para Deus, ela sempre foi para nós. Não é Deus que precisa ser adorado, é nós que precisamos adorá-lo. Não é que Deus não gosta de havaianas, meus irmãos. São nossos pés que são sujos e não suportam a sua presença. Ele manda tirar as sandálias dos pés, não é porque Ele prefere o pé descalço. Ele manda a gente tirar as sandálias dos pés porque nós não suportaríamos estar diante dEle com os nossos pés sujos. Porque Ele é infinitamente santo. E sabe, meus irmãos, Deus demanda a adoração das suas criaturas, primeiro, porque Ele é o único ser no universo que merece de fato ser adorado. Fato. Ele merece ser adorado, Ele é digno de toda honra e de toda glória. E segundo, porque Ele sabe que se nós não o adorarmos, nosso coração mau, pecaminoso e caído irá adorar qualquer ídolozinho comprado no camelô. Ele conhece o nosso coração. E mais do que isso, lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai gastar quase todo o primeiro capítulo para nos dizer uma coisa muito simples, que o Senhor nos criou para o louvor da sua gloriosa graça, e nós só seremos felizes, plenamente satisfeitos e completamente felizes de fato, se nós o adorarmos. Fomos criados para isso, fomos feitos para o louvor da sua glória. Nós precisamos desse culto, porque senão nós vamos cultuar qualquer pequeno Deus por aí. Avançando um pouco no texto, nessa história de Moisés, há um conflito com as emoções. E aqui, essa nossa primeira pergunta, relacionada à pergunta do tamanho do nosso Deus, qual é o tamanho do nosso culto? E agora a gente vai perguntar qual é o tamanho das nossas emoções.
entendendo que todas essas coisas estão relacionadas. O tamanho do meu culto é equivalente ao tamanho do meu Deus. O tamanho das minhas emoções é o equivalente ao tamanho do meu Deus. Bom, no versículo 6 as coisas mudam, porque a partir do momento em que Deus estabelece esse protocolo e diz de maneira muito séria que aquele lugar é santo, diz no versículo 6 que ele teve medo de olhar para Deus. O temor tomou conta do seu coração. O deslumbramento com a sarça ardente deu lugar ao pavor diante daquela situação. Existe uma máxima, uma anedotinha psiquiátrica que pode nos caber aqui. Diz que o problema não é você falar com Deus. O problema é Deus te responder de volta. E óbvio, ele está falando de problemas psiquiátricos, quando a pessoa acha que Deus está falando com ela de maneira literal, apesar de que Deus pode literalmente falar com nós. E a gente é doido mesmo, diz que o evangelho é loucura. Mas, de fato, parece que o nosso problema, muitas vezes, é esse. Como eu estava falando antes, se a sarça fosse lá quietinha e não falasse nada, estava muito melhor para nós, mas ela falou. E agora eu tenho demandas desse Deus que fala comigo. Ele tem coisas que ele quer me dizer, e pode ser que o que ele tem a me dizer não é o que eu quero ouvir. Sabe, meus irmãos, a maior parte dos deuses falsos mantém as pessoas presas nesse ciclo eternamente, da barganha. Ele não precisa falar, ele não precisa avançar para além da fase do deslumbramento, porque ele mantém as pessoas presas no ciclo da barganha. Eu cumpro o protocolo, recebo a recompensa. Eu cumpro o protocolo, recebo a recompensa. Muitas pessoas passam a vida presas nesse pequeno ciclo vicioso de idolatria. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele avança dos deslumbramentos. Não é simplesmente uma experiência sensorial. Há uma relação construída naquele momento. Há uma interlocução. E essa interlocução vai, no fim das contas, exigir de nós comprometimento total. E é esse comprometimento total que, a maioria das vezes, nós não estamos dispostos a fazer. É interessante porque esse Deus começa a falar com Moisés, mas ele não dá todas as informações. Nós, como Moisés, também somos recrutados para uma missão, mas a maioria dos arquivos da missão é confidencial. Ele dá as informações para a missão, mas não dá todas as informações. E a gente começa a entrar naquela agonia, mas o Senhor começou a falar, agora começou, fala logo tudo de uma vez. É muito curioso, porque a gente está aqui no capítulo 3, versículo 6, e Moisés vai gastar até pelo menos o capítulo 4, no versículo 13, tentando extrair informações de Deus a respeito daquela missão para a qual ele estava chamando. Não, mas Deus, me explica aqui direito, como é que o Senhor vai fazer? Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Mas e se eles me perguntarem isso, o que eu respondo? Ele vai tentando fazer Deus falar. Provavelmente Moisés preferiria um Deus menor, que apresentasse um plano de ação detalhado, com planilhas de análise de risco e um cronograma bem definido. Ou então ele poderia até, já que era uma missão impossível, dar um óculos tecnológico para ele, que desse as instruções da missão, mas que pelo menos começasse com a seguinte frase: sua missão, caso decida aceitá-la, quem entendeu a referência, coloca aí nos comentários do YouTube depois. Mas a grande questão é que esse Deus, esse soberano, nos demanda algo que está no cerne de toda a experiência religiosa: fé. Nós precisamos crer. Nós não precisamos saber tudo. E principalmente, no caso específico do Deus que é o Deus verdadeiro, que é o Deus sobre todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é grande demais. Ele não nos deve explicações, Ele não nos deve satisfação. Se Ele quer nos dizer alguma coisa, é por pura liberalidade dEle. Ele não precisava nos falar nada. Sabe, queridos, há uma crise emocional aqui no coração de Moisés. Uma insegurança, uma incerteza diante desse futuro que esse Deus está apresentando para ele. Porque há um desafio aqui. Ele está me chamando para fazer uma coisa e envolve risco muito grande, mas ele não me dá todas as informações e eu não tenho garantias de que eu vou chegar num lugar seguro. E quando ele pede garantias, lá no versículo 12,
Olha o que Deus dá como garantia para ele. Versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ele diz uma palavra para Moisés que poderia ter evitado quase 2 capítulos de Êxodo de existirem. Se Moisés tivesse acreditado de primeira naquilo que Deus fez, mas a questão é que Moisés é tão humano quanto eu e você, porque Deus diz para ele no versículo 12, eu estarei com você. Se Moisés soubesse quem estava falando, o que estava falando para ele, se Moisés compreendesse quem estava dizendo, eu estarei com você, não haveria mais problema nenhum. Mas a grande questão é que essas dúvidas pairavam ainda no seu coração. Havia essas incertezas a respeito do futuro. Qual era o tamanho desse Deus? Como ele poderia simplesmente garantir, eu estarei com você e tudo estava certo? É muito curioso perceber, meus irmãos, como principalmente as nossas emoções negativas estão ligadas ao tempo. Já parou para pensar sobre isso? Existe uma máxima, muito dita nos nossos dias, que em certo sentido é verdadeira, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. A gente fica triste porque a gente tinha expectativa, mas não aconteceu. E nós ficamos ansiosos porque a gente não sabe o que vai ter pela frente. E as nossas emoções negativas giram em torno dessa nossa relação com o tempo, em como nós administramos e não temos garantias do tempo, e aí nós ficamos frustrados pelo que não foi e ficamos ansiosos pelo que virá. E é muito curiosa a maneira como Deus responde às ansiedades emocionais de Moisés, que nesse caso específico tinha a ver com o futuro. Quando ele pergunta, versículo 13, Moisés pergunta, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, uma garantia do passado, mas que não poderia funcionar, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Você vai dizer para eles, eu sou, me enviou. Deus resolve os problemas emocionais de Moisés relacionados ao passado, ao futuro, dizendo para eles, eu sou. Eu sou é presente. Meus irmãos, Deus simplesmente é, de uma maneira muito inferior, simplesmente para a gente conseguir minimamente entender quem é esse ser soberano sobre todos os universos. Ele é um presente para sempre. Ele é um hoje eterno. E nesse hoje, não há nada que não esteja debaixo do controle das suas mãos. Deus é hoje para sempre. Isso é eu sou. Não houve ontem, nem haverá amanhã. Só há um hoje que jamais acaba. E nesse hoje, Ele controla tudo e sabe de tudo. E a nossa pergunta, qual é o tamanho das suas emoções? Perceba como nosso entendimento correto a respeito de quem é Deus nos dará emoções corretas. Porque se eu sei que o meu Deus é o eu sou, que não há ontem e não haverá amanhã, só há um hoje em que Ele controla tudo, eu não preciso pensar que o que foi para trás foi ruim, porque estava tudo nas mãos dEle. E não preciso me preocupar com o que vem pela frente, porque eu sei que tudo já foi escrito e determinado quando nem um dia ainda existia. Tudo está no controle do eu sou. As minhas emoções podem se ajustar a essa temporalidade da eternidade. Não é que nós vamos morrer e um dia ir para o céu e viver o eterno. A eternidade começou no dia em que Deus disse, haja luz. Aliás, antes disso, mas na nossa parte, o dia em que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse dia, para a humanidade, começou a eternidade. E nós podemos desfrutar dela em todos os momentos. Mas talvez a gente gostaria de um Deus menor.
um Deus que pudesse nos garantir, porque é isso que está no nosso coração muitas vezes, que Ele pudesse nos falar com propriedade e certeza, olha, nessa situação aqui, eu vou estar com você. Mas naquela outra situação, dá seus pulos, meu querido, é você, te vira. Porque a gente acha que há coisas em que Deus vai nos ajudar, e há coisas, não, filho, é comigo mesmo, eu tenho que pôr a mão aqui e resolver, porque se eu não pôr a mão, não resolve. Deus não sabe exatamente como é que lida com isso daqui. Eu já estou com experiência, já passei por isso, eu sei como é. Deus, você me dá uma licencinha aqui, porque na verdade a gente coloca de uma maneira abstrata que a gente quer confiar em Deus, quer que Deus nos ajude, mas no final das contas, quando a situação aparece para nós, a grande verdade é que nós gostamos de dar nossos pulos. A gente gosta de tentar controlar a situação. E, na verdade, meus irmãos, a gente gosta da ilusão do controle. E aqui eu lembrei de outra referência. Fazia tempo que eu não trazia referências da cultura pop nas pregações. Hoje eu estou meio inspirado. Não sei se você lembra do grande filme Matrix. Tem muitas referências cristãs naquele filme. Tem uma ocasião lá do filme que é muito marcante. Tem um cara que ele decide trair o pessoal lá de Zion, a resistência que está tentando combater as máquinas, e ele decide fazer a regressão. Ele tinha desconectado da Matrix, visto o mundo real como ele é, e ele queria fazer um acordo com as máquinas para voltar para a Matrix. E com isso trair as pessoas e tal, e para as máquinas atacar e matar, quem assistiu o filme lembra. E é muito interessante que ele está lá conversando com o avatar da máquina, lá, com o representante da máquina, na hora da negociação, e comendo um bife. E ele põe esse bife na boca e fala, eu sei que esse bife não é de verdade, mas ele é tão gostoso. Sabe, meus irmãos, a maioria das pessoas ainda prefere comer o bife falso da Matrix a viver na realidade das coisas como elas de fato são. Prefere a ilusão do controle, porque deixa eu te contar, meu querido, você pode até achar que controla alguma coisa na sua vida, mas se Deus disser para você hoje, pare de respirar, você simplesmente cai no chão. O ar que você respira não é seu, pertence a Ele. Nada na nossa existência é nosso, nada temos, nada vamos levar com a gente quando a gente for. Tudo e todas as coisas pertencem a esse soberano. Ou você prefere um deusinho menor que te deixe controlar algumas coisas de vez em quando? Para terminar, nossa última parte aqui, vai começar agora uma parte em que Deus vai começar a dar algumas indicações, algumas explicações do que Ele vai fazer lá no Egito, como que as coisas vão acontecer. E a pergunta final para nós é, até onde vai o domínio do seu Deus? O que Ele controla e o que Ele não controla? Esse Deus apresenta para Moisés um desafio dos deuses. É muito curioso, né? Porque naquela época não existia essa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa percepção moderna do meu Deus. Não existia meu Deus naquela época, existia o Deus do meu povo, existia o Deus da minha nação. E de fato, os deuses eram caracterizados pela nação. Quanto maior a qualidade da nação, quanto maior o poder daquela nação, maiores eram os deuses daquela nação. Quanto menor a qualidade daquela nação, quanto menor o tamanho, o poder daquela nação, menores eram os deuses daquela nação. E aqui a gente tem uma nação de escravos, o Deus da nação dos escravos, afrontando a maior potência da época, e ainda dizendo... lá no versículo 17, depois ele vai citar de novo, né? Você viu que a gente citou vários povos aqui. Olha, o Deus dos escravos estava dizendo assim, eu vou derrubar a maior nação que existe, e depois eu vou extinguir 6 outras nações, e vou tirar o território delas e dar para vocês nação de escravos. E Deus não apenas cumpre essa palavra, desbancando todas essas nações, mas desbancando todos os seus deuses. Depois você pode aprofundar essa pesquisa, mas simplesmente se você jogar no Google, deuses do Egito e pragas do Egito, você vai perceber que todas as pragas que Deus depositou sobre o Egito, depois, lá na frente, nessa mesma história de Moisés, ela tem uma relação direta com alguma divindade egípcia. Ela é uma afronta direta a alguma
forma de divindade dos deuses do Egito. Deus estava mostrando definitivamente, não apenas que ele era o Deus de Israel, ele estava mostrando para a humanidade que ele era o Deus de toda a terra, que ele era o Senhor de todas as nações, que ele controla as nações, os seus reis e o que é o seu interesse. Meus irmãos, quais são os interesses geopolíticos do seu Deus? Como ele está lidando com a relação entre as nações no momento em que nós estamos vivendo? Sabe uma coisa muito engraçada que às vezes eu percebo no nosso país? É porque eu não sei, eu acho que há um relapso na nossa mente, e por um instante nós esquecemos que Brasil não é Israel. Nós nos esquecemos por um instante que nós somos gentios. Se nós formos olhar para a linguagem bíblica a respeito das nações, nós não somos o povo de Deus, Israel é o povo de Deus. Nós estamos entre aqueles que serão julgados nesse sentido mais estrito, se a gente for olhar na maneira, e porque as pessoas geralmente usam a maneira como Deus se comportava em relação a Israel no Antigo Testamento. Mas nós precisamos lembrar que o mesmo Deus que chamou de Israel meu povo, em diversas ocasiões no Antigo Testamento, usou outras nações para poder castigar esse povo de Israel. E aí a gente gosta daquela máxima, né, do Salmo que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E de alguma maneira nós achamos que se nós evangelizarmos o Brasil o suficiente, que se nós tivermos cristãos o suficiente nos cargos certos, nos lugares corretos, aí nós finalmente teremos uma nação que pertencerá ao Senhor. Mas eu preciso te lembrar, meus queridos, o Brasil já pertence ao Senhor. Todas as nações da terra são dele. Quando o salmista diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele não está dizendo da nação em que Deus vai, hoje eu consegui adicionar mais essa nação a mim aqui, eu já tenho Brasil, Canadá e tal, agora eu tenho várias nações, porque antes eu não tinha. Não, ele já é o dono de tudo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é a nação que percebe que esse Deus é dono dela e alinha o seu modo de agir a esse Deus. E alinha o seu modo de ser a esse Deus, que já comanda essa nação, que já é dono dela, que já é o Senhor sobre tudo. Sabe, meus irmãos, isso é uma coisa que às vezes a gente pensa a respeito do mundo geopolítico, das questões que acontecem no nosso mundo hoje, mas isso se reflete no nosso dia a dia. Eu tenho um caso para contar para vocês da minha própria vida, de como a nossa experiência de querer um Deus pequeno, às vezes acontece na nossa vida e a gente precisa estar atento para isso, para o nosso coração se realinhar, para que nós sejamos de fato uma nação feliz cujo Deus é o Senhor. A gente tem nas Escrituras dizendo que Josué, numa batalha, fez o sol parar, orou e pediu, e Deus fez o sol parar. Em certa ocasião, eu orei e tentei fazer Deus parar o ônibus. Talvez seja... Eu sou acompanhado de mais pecadores aqui que já fez essa oração. Eu estou lá, saí do terminal, peguei o Eixo-Anhanguera, estou indo para pegar o meu outro ônibus para ir para a faculdade. E no meio do trajeto do Eixo-Anhanguera, você sabe, extremamente atrasado, almocei atrasado, fiz tudo errado naquele dia e fiz aquela oração: Senhor, se tenho achado graça aos seus olhos, atrasa aquele ônibus. Mantenha ele parado no terminal para eu poder alcançar e chegar minimamente na hora. E aí como é que fica Deus nessa hora? Deus está refém, né? Porque tem o ímpio, o pagão, o pecador, o homossexual, ou seja lá quem for, que fez tudo certo, chegou na hora, está lá no terminal esperando o ônibus, mas eu sou o servo, eu sou o escolhido, eu preciso, Deus vai ter que fazer, todos aqueles pecadores que estão lá vão ter que ser preteridos por causa que o servo dele atrasou, e ele não pode deixar o servo dele perder o ônibus. Naquele dia, meus irmãos, eu perdi o ônibus e descobri que Deus não é Deus somente dos seus servos, Deus é Deus de toda a humanidade. Sabe, meus irmãos, os nossos corações precisam começar a perceber quem é o Deus que nós servimos, ou se nós de fato queremos servir a esse Deus. E a gente tem aquela máxima, né? As coisas de Deus
e as coisas do mundo. E quando a gente olha Deus, coitado, ele parece que tem tão pouca coisa, ele é só os crentes ali, um louvorzinho e tal. Se a gente falar em música, então, a música de Deus é desse tamanhozinho, a música do mundo é um universo desse tamanho. Não, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que toda a música, toda a cultura, todo o país, todas as pessoas do universo pertencem ao Senhor. Ele é dono de tudo. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A grande questão, meus irmãos, é o que Romanos vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tudo que está criado, meus irmãos, a cultura, a política, eles não estão lá sendo cultura e política do mundo. Eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus para mostrar para o resto da humanidade que aquela cultura, que aquela política pertence de fato ao Senhor. Que nós possamos entender que Deus é dono de todas as coisas e possamos sair como sarças ardentes ao redor do mundo, mostrando para as pessoas: olha, esse lugar é do Senhor. Você não estava enxergando antes, né? Mas agora você pode perceber, porque eu sou uma sarça ardente aqui para te mostrar que esse lugar é do Senhor. Sempre foi. Nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser. Para terminar, meus irmãos, eu quero te falar sobre o menor Deus que existe. Você já parou para pensar? Nós estamos falando aqui sobre o Deus que é grande, soberano sobre todas as coisas, o grande rei do universo. Mas qual que é o menor Deus que existe? Uma outra historinha da faculdade, que foi o dia em que eu descobri o menor Deus que existe. Estava evangelizando uma colega de faculdade, e ela virou para mim, e aí eu falando, e tal, sobre Deus... E aí, o que você pensa a respeito de Deus? Aí ela começou a frase com a seguinte expressão: não, Deus, na minha concepção, naquele momento meu cérebro deu uma bugada, porque eu fiquei, gente do céu, essa menina recebeu uma revelação do alto. Ela realmente crê que o cérebro dela imaginou, e aí ela deu uma descrição de Deus que é totalmente dela, personalizadíssima. A maneira como ela entende que Deus é. E aí eu fiquei pensando, gente, a Maria. E se a Maria tiver certo? E se o Deus, segundo a concepção desse único exemplar humano, for a concepção correta de Deus? Significa que eu, você e todo o resto da humanidade, quando a gente morrer, chegar lá, vai... Não, então, eu criei e tal, eu estava aqui querendo ver se eu posso entrar no céu, e falou, infelizmente não vai dar, porque você não creu no Deus correto. Mas que Deus é esse? É o Deus da Maria. Ela entendeu qual é a real concepção de Deus, quem é Deus de verdade, e quem creu no Deus dela vai ser salvo. Então, no caso, só ela foi salva, porque a concepção dela de Deus era a concepção correta de Deus. Meus irmãos, não existe nada mais absurdo do que entender que o meu Deus pode ser o Deus correto. Quem sou eu ou você para imaginar de que de alguma maneira eu vou construir um Deus e esse Deus vai existir de verdade, ele não passa de uma fantasia. E por isso, meus irmãos, eu quero terminar com um texto bíblico. Se os irmãos já quiserem se preparar aqui, a gente vai cantar mais uma música no final. Mas eu quero que você entenda e perceba, não somente todas essas coisas que a gente falou, mas faça uma avaliação do seu coração. Sonda o seu coração. Quem é o Deus que de fato eu tenho colocado a minha esperança? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou é alguma coisa que eu construí com minhas próprias mãos? E a gente vai ler um texto que fala sobre construir deuses com suas próprias mãos. O que você precisa entender é que a mesma atitude, a gente vai ler no texto do cara que foi lá na floresta, cortou a madeira, foi lá com um formão, esculpiu um ídolo para si, é a mesma coisa de eu pegar qualquer coisa da existência e criar um ídolo para minha própria satisfação. É exatamente a mesma coisa. Jeremias capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 15, diz o seguinte: ouça o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles.
Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer bem, não podem fazer nem mal, nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens, desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis. São objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Feche seus olhos. Diante de ti, ó Rei das nações, curvamos a nossa cabeça, dobramos os nossos joelhos, retiramos as sandálias dos nossos pés. Pois tu, somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Pois não há outro pelo qual seja digno de ser chamado santo. Senhor, nesse dia nós queremos confessar que cremos no Senhor. Confessar que os nossos corações a Ti pertencem e que nós estamos dispostos a confiar plenamente na Tua soberania. Estamos dispostos a entregar, ainda que não entendamos todas as coisas, pois o Senhor é infinito, a nos entregar a esse infinito, a colocar a nossa vida nas mãos do Eu Sou e a desfrutarmos eternamente do agora e do hoje que o Senhor tem para nós eternamente. Ah, Senhor, cativa os nossos corações e a nossa mente para compreendermos a realidade de todas as coisas, ó Deus, e não nos entregarmos a ídolos que não são nada, sejam eles quais forem, a falsos deuses que não passam de chamas que ardem em si mesmo, mas não há voz, não há relação, não há eternidade, Senhor. Atrai nossos corações para a eternidade nesse dia, Deus. É a nossa oração sincera, contrita, arrependida, no nome para a glória de Jesus, em que todas essas coisas foram reveladas, em que o Eterno se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Revela-te a nós,
Oramos em nome de Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito.